Amém, meus amados. Louvado seja o Senhor que nos permite estarmos juntos nesta noite para cultuarmos o seu santo nome. Assim estamos fazendo e também ouvimos a sua santa palavra que estará nos abençoando nesta noite. E aí, na nossa mensagem desta noite, nós vamos estar lendo todo o Salmo 19 e vamos estar meditando no tema desta noite. Nós vamos estar introduzindo uma nova série. Hoje estamos introduzindo com o tema Entre Linhas, descobrindo o fio que costura a nossa fé. Mas o tema da mensagem desta noite é a voz que firma o caminho. Mas antes vamos ler este salmo, que nos diz a palavra do Senhor. Atente para ela. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Querido Deus, que nesta noite o Senhor esteja falando para os nossos corações. Esta tua palavra que é santa, que é bendita, ó Deus, que és maravilhosa, que fala aos nossos corações, que guia os nossos caminhos, que ela possa falar mais uma vez aos nossos corações nesta noite, e que nós saímos daqui, Pai, melhores do que entramos, e se nós sairmos daqui com convicção de quem somos e do que o Senhor quer para nós, certamente estamos saindo melhor do que entramos. Abençoa, Deus, a cada um, no nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, muitas vezes quando nós olhamos para a nossa história, é como se, dependendo de como nós estejamos, nós enxergamos apenas como se fossem retalhos apenas. Nós nos deparamos com momentos isolados, desafios inesperados, silêncios de Deus que parecem, meus amados, não fazer muito sentido. A vida, ela vista desta maneira, ela parece uma vida totalmente fragmentada, uma vida desconexa com a nossa realidade, uma vida quase que por acidente. Você já se sentiu assim, em um momento ou outro, sentindo que a sua vida não faz sentido? Mas veja que nós somos cristãos, e a fé cristã, ela nos convida a olharmos para a nossa vida com outros olhos, coisa que muitas vezes nós não fazemos, e olhar mais de perto os detalhes da nossa vida, que tem muito a nos ensinar. Ela nos chama, meus irmãos, a prestarmos mais atenção ao que não é imediatamente
visível aos nossos olhos. Afinal, a vida do cristão é pela fé. Paulo diz: nós vivemos por fé. Então a vida cristã, ela nos chama a perceber que por trás disso tudo que nós vivemos, por trás das nossas vidas, coisas que parecem confusas ou aleatórias, na verdade, meus irmãos, existe um fio tecendo a nossa vida, tecendo cada momento com sabedoria e propósito. E nós precisamos ter toda a atenção a olharmos para isso com cuidado, pois a Escritura nos ensina, meus queridos, que não estamos à mercê do acaso. Afinal de contas, nós reformados, principalmente, costumamos dizer, nós cremos em um Deus soberano, mas muitas vezes não é assim que parece que nós cremos. Parece que nós acreditamos em outro tipo de Deus. Mas, veja, existe um Criador que governa a nossa história, que governa com propósito as nossas vidas, que não estamos à mercê de como nós pensamos. Às vezes, de forma evidente, Deus está no controle, Deus nos mostra a sua vontade. Outras vezes, nem tanto. Muitas vezes, de forma silenciosa, Deus ele se apresenta a nós. Mas nós observamos que a palavra dele, a sua palavra, ela ilumina o nosso caminho. Nós gostamos daquele versículo do Salmo 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz que ilumina os meus caminhos. Nós gostamos dessa palavra, mas de fato ela é assim. Caminho, a sua luz, ela nos abençoa, meus irmãos, de forma maravilhosa. Ela corrige o nosso coração, que muitas vezes, a maioria das vezes no dia a dia, é pego de surpresa. Mas a palavra do Senhor, ela alegra a alma, como nós vamos ver nesta noite. Então, entender o sentido da jornada da nossa vida exige atenção, exige cuidado, exige, meus irmãos, que nós estejamos com foco na nossa vida. Não quer dizer que você está focado no seu trabalho, está estudando muito. Isso não quer dizer que você está focado no propósito que Deus quer para a sua vida. Vejam, entender o sentido da nossa jornada é necessário, mas exige aprender a ler não apenas os acontecimentos gerais e mais visíveis da vida, mas aquilo que está costumamente em silêncio, nos mínimos detalhes. E quando nós vamos perceber, são estes detalhes que estão sendo costurados aos momentos mais importantes da nossa vida. Porque, meus irmãos, é nesse trabalho paciente das nossas vidas que Deus ele trabalha para que a nossa fé ela seja fortalecida. Embora muitas vezes nós achamos que não. É nestes momentos que a nossa fé está sendo forjada, amadurecida e transformada. Então, este é o propósito da série Entre Linhas, que nós vamos estar vendo neste mês. Mas, para iniciarmos agora de forma na nossa leitura desta noite, eu vou estar contando uma ilustração para os amados. Tem um filme que, inclusive, nós recomendamos, O Último Presente é o nome do filme, e você pode estar assistindo no YouTube, está gratuito lá, mas o protagonista deste filme, o Jason, meus amados, ele é um personagem, né? Jason Stevens, personagem principal deste filme. Ele é um jovem adulto, só que daqueles jovens ricos, né? Ganhou a vida com facilidade, tem tudo na mão. Quando quer, o cartão é ilimitado, cartão de crédito ou até de débito, não precisa. Mas ele tem essa vida bacana. Mas ele era um rapaz mimado e impaciente, que acredita que a vida se resume ao conforto, se resume ao dinheiro e à liberdade sem limites. Será que nós conhecemos alguém assim na nossa vida? Ou será que nós já fomos assim? Após a morte do seu avô, um homem extremamente rico, bilionário, toda a família se reúne para receber sua herança e ele está lá, meio que desacreditado que realmente vai receber alguma coisa. Talvez uma grande quantia ele vai receber, uma conta no banco com muito dinheiro, mas em vez disso que ele esperava, meus irmãos, ele recebe um negócio muito estranho. Um vídeo gravado pelo seu avô
que dá a ele uma série de tarefas que Jason vai ter que fazer para conseguir o último presente. E essas tarefas o avô vai chamar de pequenos presentes que vão estar servindo para que ele conclua eles e consiga ganhar o último presente. Aquela tarefa era apenas o primeiro deles. E Jason ele fica extremamente irritado com aquilo. Ele acha que o avô não conhecia ele de verdade, por não ter dado a ele logo o que ele merecia, talvez uma conta bancária com muito dinheiro. Então, a princípio, ele não entende porque ele precisa passar por tudo aquilo. Jason, ele não percebe que nas entrelinhas daquelas tarefas que o avô dele deu para ele fazer, uma coisa muito maior iria acontecer com ele. Ele não percebe que nas entrelinhas daquele testamento, algo muito maior estava sendo, meus irmãos, costurado, estava sendo construído para moldar a vida daquele rapaz. Então, cada tarefa que ele iria fazer não era o fim, mas na verdade era um fio. Um fio, meus irmãos, que pouco a pouco iria construindo, iria costurando aquela história, estava formando naquele jovem um homem de verdade, coisa que até então ele não era. Jason via apenas uma tarefa isolada, mas o avô dele via um processo inteiro pela frente. E aí, nós vamos estar linkando esta ilustração que eu quero que você guarde, neste salmo, nesta passagem, neste sermão desta noite, que nós vamos estar meditando nesse momento. Então, assista esse filme, que nós vamos estar com nossa série baseada todas nele. Então vejam, nós lemos o Salmo 19, este salmo que se encontra neste livro grandioso, o livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia, 150 capítulos ele tem. E, meus queridos, demorou muito tempo para este livro ser escrito. Aproximadamente 1000 anos levou para que o livro dos Salmos foi o que mais demorou de todos os livros canônicos para ficarem prontos, arremetendo a 1440 anos antes de Cristo. Então, ele pega ali, embarcando quase toda a história de Israel, e vai sendo construído por estes salmos, estes hinos, meus irmãos, este livro que é chamado também de Saltério. Ele é o livro das orações e dos hinos, dos cânticos dos judeus. Então, os judeus têm um material esplêndido, maravilhoso, que são a sua fonte, a forma como eles usam para orar e para cantar ao Senhor. E o livro dos Salmos, eu não sei se vocês já leram a respeito, mas ele é subdividido em 5 livros. O livro dos Salmos é subdividido em 5 livros. E o primeiro livro, vai do Salmo de número 1 ao Salmo de número 41. E a este primeiro livro aqui dá-se o nome de As Orações de Davi, a coleção das orações do rei Davi. Então, tudo isso, meus irmãos, vai fazendo sentido quando nós olhamos essa estrutura deste salmo, que, embora são eles palavras humanas elevadas a Deus, também são inspiradas pelo Senhor. E por ser inspiradas por nosso Deus, também são as vozes de Deus dirigidas a nós. As vozes, a voz que nós precisamos ouvir, a voz que firma o caminho, meus queridos. Então, aqui Davi ele vai construindo este salmo maravilhoso, e por conta do seu foco na lei do Senhor, os estudiosos chamam também de um salmo de sabedoria de Davi. E de fato nós vemos essa forma maravilhosa, sábia, que Davi ele escreve este salmo sobre a revelação de Deus. E Deus ele vai costurando, Davi nos mostra, por meio da inspiração, como Deus ele costura a sua revelação, os seus propósitos para atingir o objetivo, para atingir as nossas vidas. Nós veremos, meus queridos, que a lei ela é perfeita. A criação ela é extraordinária, a lei é perfeita e fala ao nosso coração. Então, como vocês estão ouvindo nesta noite, é uma voz que ecoa, e a primeira lição que nós tiramos deste salmo, meus amados, é justamente a voz que ecoa a todos.
a criação, o que nós chamamos de revelação geral do nosso Deus. E aí eu desejo ler novamente do versículo 1 ao versículo 6. Prestem atenção na palavra do nosso Deus. Novamente, do versículo 1 ao 6 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e ele vai até a outra extremidade. Vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Então vejam, Davi começa este salmo nos dizendo: os céus proclamam, o firmamento anuncia. Ao olharmos, meus irmãos, para o céu, imagine só, toda vez que você olha para o céu, que nós olhamos para o céu, nós ouvimos uma voz silenciosa. Nos versículos 2 e 3, Davi diz que um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. Então, esse paradoxo, ao mesmo tempo que há uma voz, não se ouve nada. É uma voz silenciosa, meus queridos, que aponta para a glória do nosso extraordinário Deus. Uma maravilha extraordinária. E há uma ação que a criação ela realiza constantemente, conforme este salmo nos diz, apontando justamente para o nosso Criador, apontando para o seu Criador. Ela declara ao coração de todo homem: quem a fez? Conforme o versículo 1 nos diz. Eles proclamam a glória de Deus, anunciam as obras das mãos do Senhor. Então, é justamente isso que a palavra do Senhor nos diz aqui, que a sua criação, que nós nos deparamos todos os dias, ela proclama. E isso não ocorre uma única vez na vida, ou não aconteceu um único dia, mas conforme nós observamos, é constante, meus queridos irmãos. Isso nos diz que a criação declara de maneira constante, de maneira contínua, a glória do nosso Deus, como nós já lemos nos versículos 2 e 3. A cada dia que se passa, um dia discursa ao outro dia. E assim segue-se nessa continuidade maravilhosa. À noite, quando nós olhamos para as estrelas, vemos esse céu maravilhoso. Nós estamos olhando, meus irmãos, para umas estrelas essas que são testemunhas do Criador. Maravilhoso. Temos aqui uma arte poética que é bem comum no livro dos Salmos, a poesia, e Davi ele se apropria disso. Davi ele usa esta poesia aqui de forma maravilhosa. Davi nos diz que em parte alguma no mundo, você pode pensar em qualquer canto da região do globo terrestre, mas que em parte nenhuma essa mensagem de que Deus ele é o Criador de todas as coisas, ela é uma voz isolada, de forma nenhuma. Todos têm acesso a ela, todos ouvem esta voz silenciosa. Imaginam só que coisa bela que o nosso Deus fez. A beleza do céu, meus irmãos, e o mover-se dos astros que nós acompanhamos diariamente, elas são a voz silenciosa da criação glorificando ao nosso Senhor. Esse céu, ele é como uma tenda. Ele vai dizer no versículo 4, no final do versículo 4, ele vai dizer: aí pôs uma tenda para o sol. É assim que Davi ele chama este céu que nós observamos todos os dias. É como se fosse uma tenda, descrito como um noivo que sai dos seus aposentos. Vejam, o sol, ao amanhecer, ele sai da sua tenda, dos seus aposentos, e como um herói, Davi vai dizer, ele percorre de uma extremidade à outra, glorificando ao Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Que arte poética extraordinária que Davi utiliza aqui. Então todos veem o seu percurso. E naquela época, os homens, os heróis que Davi chama aqui, eles montavam em suas carruagens, subiam em suas carruagens e corriam de forma muito veloz para conseguir chegar ao outro lado daquele estádio. E Davi, então, ele utiliza desta linguagem real, desta figura, meus queridos irmãos, para ilustrar
o caminhar, o percurso do sol. É como um herói. Davi, ele então usa aqui uma linguagem familiar para que todos entendam. Para que todos, meus queridos irmãos, se interliguem com esta coisa maravilhosa que é a criação do nosso Deus. Isso tudo foi posto aí pelo Senhor para glorificar o seu nome. E ele vai dizer, né, que este noivo e este herói, eles são servos do Senhor. Então, a criação, os astros, são um tipo de servo do nosso Deus, que está todos os dias com uma voz silenciosa, anunciando quem os fez, anunciando que foi um Deus extraordinário que fez eles. E Davi aqui, imaginem só Davi embaixo de um cedro do Líbano, pensando, olhando para os altos ali em Jerusalém e escrevendo este salmo maravilhoso. Então Davi ouve esta voz maravilhosa, esta voz que ecoa a todos, como estamos vendo. Mas, meus irmãos, pensemos, e nós? Quais são as vozes que chegam ao nosso coração simplesmente por nos depararmos com algo tão belo e tão lindo? Diante de um mundo saturado, nós corremos o risco, meus queridos, de sermos aí enganados, de ouvirmos a proclamação dos céus, anunciando constantemente e proclamando pelo meio do firmamento quem os fez, mas o barulho em nossos corações, que muitas vezes nos toma, diante de um mundo tão corrido, diante de um mundo, meus amados, tão tomado por muitas coisas, por muitos afazeres, muitas vezes nós podemos confundir obediência ou admiração com obediência. E precisamos tomar este cuidado, para não cairmos nessa cilada de achar que, por simplesmente admirarmos a maravilhosa criação de Deus, isso significa que estamos servindo, que estamos obedecendo o Senhor, mas não. Veja, por exemplo, que nós temos um servo do Senhor. Novamente, imaginem a criação, o sol, os astros, como um servo de Deus, como uma voz silenciosa que nos ajuda a proclamar as boas novas. Ou não é assim? Paulo diz que ninguém há desculpa, não tem como dar desculpa de que não há um Deus. Porque, como nós vamos ver, Romanos 1:20, ele vai dizer que a divindade ela é reconhecida de forma bela, de forma simples na criação, nas coisas que foram criadas. Alan Herman, ele vai dizer que a voz da criação é uma mensageira universal. Então nós já temos uma ajuda aí. As pessoas que estão olhando para essa criação, há um testemunho para elas de que há um Deus, há um Criador extraordinário, mas muitas vezes, meus queridos, nós nos calamos e hesitamos em levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um mandamento que o Senhor nos deu. Muitas vezes nós colocamos muitas prioridades nas nossas vidas. Não tenho como parar agora não, eu tenho que ir para o meu trabalho, dá licença. Às vezes nós perdemos tantas oportunidades de falar do nosso Deus. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado dizendo assim, que coisa linda, né? Esse céu. E aí é o gancho para você adentrar. É verdade. Foi um Senhor maravilhoso que criou e que quer salvar a sua vida. Então nós temos a oportunidade de, por meio disto, meus irmãos, estarmos também proclamando o Evangelho com a ajuda desta testemunha da criação, de que há um Salvador, e então nós só precisamos chegar e estarmos então levando adiante. Então esta primeira parte deste salmo que nós estamos lendo aponta diretamente para o relato da criação. É como se este salmo número 1 estivesse apontando lá para Gênesis capítulo 1, né? Onde lá no versículo 6 e 7 diz que aqui vemos Deus criando o firmamento, né? Separando ali a terra num canto, o céu no outro, e esse salmo aqui está dizendo, olha, foi Deus quem me fez. A criação, ela aponta para as Escrituras. Quando a criação está proclamando, está glorificando a Deus, anunciando que isto é obra das mãos do Senhor, ela está apontando para o primeiro livro da Bíblia. Então, quando uma pessoa pegar a Bíblia e abrir ali em Gênesis capítulo 1 e começar a ler, ela vai dizer, rapaz, é justamente aquele que estava vindo ao meu pensamento. Então, só precisa de um empurrãozinho, muitas vezes. João Calvino, em seu comentário no livro dos Salmos, ele vai chamar a criação de o pregador mudo. Um pregador mudo. Os céus, ele vai dizer, pregam sem som,
para que nenhum povo de qualquer língua do mundo todo tenha desculpa de ignorar o arquiteto supremo do universo. Calvino nos diz isso. E o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele vai dizer em seu comentário, ele vai nos lembrar que as obras que a criação anuncia, meus irmãos, não é uma obra qualquer. E muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade de que estas obras que nós vemos diante de nós não são obras de uma mão qualquer, de mãos qualquer. São obras das mãos de nosso Deus, meus irmãos. Foi o Senhor quem fez essa coisa maravilhosa. Então, é possível que mesmo, meus queridos, com tudo isso, mesmo nós sabendo de tudo isso, nós estejamos surdos para a voz que a criação proclama, mesmo sendo nós seus servos. Mesmo nós afirmando que servimos ao Senhor, é possível que a correria de nossos dias tenham nos feito pessoas sem glória. Pessoas sem glória? Mas não nossa própria glória, mas a glória que nós fomos chamados para proclamar, para repassar, porque nosso catecismo diz, na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Este é o nosso objetivo. E muitas vezes nós deixamos com que isso fique de lado. Davi, ao ver a beleza da criação, ele não só reconhece que elas estão aí para que nós glorifiquemos a Deus, ele diz que elas não estão ali apenas para glorificar a Deus, mas ele também nos diz que isso foi feito para intencionalmente nós glorificarmos ao Senhor. Foi por isso o objetivo que Deus fez algo tão extraordinário, tão belo, para atrair glória para si, e por meio disso nos usarmos para também glorificarmos o seu santo nome. Mas para vocês terem uma ideia que nós nem sempre fazemos isso, isso quer dizer que, meus amados, nos lembra que embora a criação seja essa voz que proclama a todos, que nós devemos glorificar a Deus, que isto é obra de um Deus, ela não é capaz de silenciar as vozes que há em nossos corações. As vozes, meus amados, que estão nos perturbando. Somente a voz das Sagradas Escrituras nos tornam verdadeiros adoradores, pois adorar a Deus é glorificar o seu santo nome. As Escrituras, elas são uma voz que tem a capacidade de dizer que há um Deus, mas somente a voz das Sagradas Escrituras são capazes de dizer que há um Salvador. E é por isso que nós devemos olhar para elas, para as Escrituras. A criação, sim, ela é o fio que nos desperta para glorificar a Deus. São como esse tipo de fio. Mas somente a palavra de Deus, as Escrituras, são o fio que nos ensina como fazer isso. Como glorificar a Deus corretamente. Porque muitas vezes nós achamos que estamos glorificando a Deus, mas estamos talvez adorando uma outra divindade qualquer, um outro Deus. Porque nós não fomos no registro do nosso Deus para ver como nós temos que glorificar ao seu nome. E aí nós precisamos nos chamar a nossa atenção para a voz que ilumina e restaura todas as coisas, as Escrituras. E é esta a segunda lição que nós tiramos aqui, nessa segunda parte, a voz que ilumina e restaura todas as coisas. Vejam, do versículo 7 ao versículo 11, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Olha só o que agora o salmista fala a respeito da revelação especial do nosso Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz ele. É fiel e dá sabedoria aos simples. Então, meus irmãos, Davi, ele vai usar o versículo 6, que você já leu aí, como uma ponte para chegar ao verso 7. Uma transição ele vai fazer aqui entre a primeira parte, que fala da revelação geral, que é a criação do nosso Deus, e ele usa como uma ponte, como um meio de transição, para falar da revelação especial
as Sagradas Escrituras, quando ele diz assim, olha, ele principia de uma extremidade dos céus a outra extremidade e vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Ele está falando do sol, desse movimento que ele faz, que nós conhecemos muito bem. Então Davi está dizendo assim, olha, assim como a luz do sol revela tudo, da mesma forma a palavra do Senhor examina e restaura os nossos corações. A voz, meus irmãos, que poucos ouvem, esta é a verdade. As Escrituras é a voz que poucos ouvem e que muitos dão valor hoje, mas que restaura profundamente todo aquele que dá importância a esse livro. E muitas vezes isso é para onde nós vamos estar olhando nesse momento deste ponto aqui. Porque muitas vezes nós não damos a atenção necessária e possível que este livro requer em nossas vidas. Vejam, o autor aos Hebreus vai nos falando, no capítulo 4, versículo 12, que as Escrituras, elas, meus irmãos, têm essa capacidade de julgar os pensamentos e atitudes dos nossos corações. Mas isso só acontece quando nós nos debruçamos nas Sagradas Escrituras. Como nós vamos saber se estamos falhando, se estamos errando, se permanecemos distantes dessas Escrituras tão belas e maravilhosas, como o salmista vai apresentar aqui agora, nestas expressões? Vejam, há muitas expressões que ele utiliza aqui, das Sagradas Escrituras, usando de forma paralela, todas essas expressões que ele usa aqui, como você bem acompanhou. Ele diz, olha, a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os preceitos, mandamentos, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, tudo isso aqui são justamente expressões que Davi está usando para se referir às Escrituras de forma geral do nosso Deus, da revelação como um todo, até mesmo aquelas que ainda iriam vir, ou seja, o Novo Testamento. A palavra do nosso Deus é maravilhosa, e juntas, essas expressões juntas, elas formam um quadro multifacetado, da palavra do nosso Deus, ou seja, nos dizendo que a palavra do Senhor tem muitas características variadas, mas peculiares. Características, meus irmãos, maravilhosas, e ela é capaz de fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Vejam, essas características dessas expressões que Davi utiliza apontam para uma lista equilibrada de 6 atributos das Escrituras do nosso Deus, das Escrituras que temos nas nossas mãos, das Escrituras que dizemos amá-la, das Escrituras que nós dizemos ser regra de fé e prática das nossas vidas. Mas será se nós sabemos disso? Será se temos dado o valor necessário que as Escrituras merecem em nossas vidas? Meus amados irmãos, essas Escrituras, essas características, elas apontam para esta lista, para esses atributos. O salmista vai dizer, olha, a lei do Senhor é perfeita, é fiel, é reta, é límpida, ou seja, ela é clara, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela é pura, ela é genuína. A palavra do Senhor, ela é extraordinária, ela é eterna e justa, vai dizer o salmista. Ou seja, as Escrituras, meus irmãos, isso aqui está descrevendo o caráter da revelação especial do nosso Deus. As Escrituras, elas fazem algo extraordinário na vida daqueles que amam a elas, na vida daqueles que se debruçam todos os dias, que são fiéis ao Senhor, assim como o seu servo Josué, o pai fala, medita neste livro dia e noite. O Senhor Jesus Cristo diz, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Não tem como nós guardarmos aquilo que nós não conhecemos. Se nós não lermos, se nós não meditarmos na palavra de Deus, nós vamos conhecer os mandamentos do Senhor e não ousamos dizer que amamos a Deus se estamos fazendo isso. Eu estarei sendo hipócrita se eu dizer isso. Eu, Carlos. Então, ela é capaz, essas Escrituras que nós temos em nossas mãos, novamente, o meu desejo é chamar a nossa atenção para a importância dessa palavra maravilhosa, que deve governar a nossa vida. Ela é capaz, diz o salmista, também, enquanto ele falou das expressões que significam as Escrituras, enquanto ele falou desses atributos das Sagradas Escrituras, ele vai falar agora o que é que ela faz em nós. O salmista vai dizer que essas Escrituras, elas revigoram a alma daquele que está, meus irmãos, talvez com o coração pesado. O salmista vai dizer que essas palavras aqui, elas têm a capacidade de nos tornar sábios, a pessoa que é simples.
O salmista vai dizer que essas sagradas escrituras têm a capacidade de alegrar os nossos corações quando nos encontrarmos tristes, magoados pelas derrotas da vida, por aquilo que recaiu sobre nós de forma tão imediata. Estamos tristes talvez por uma perda, talvez por coisas grandiosas ou pequenas, não importa. As escrituras, elas têm esse caráter maravilhoso de provocar isso em nossas vidas, em nossos corações, meus irmãos. Então, Davi está apontando para algo que é precioso. As escrituras são preciosas. Então, qual é a atenção, qual é a obrigação que nós temos tido com elas? A importância que temos dado às nossas vidas, ensinado aos nossos filhos essa palavra extraordinária. Deixamos os nossos filhos, às vezes, aprender tantas outras coisas, mas a palavra de Deus, que é quem vai moldar o caráter delas, nós deixamos com que permaneça longe. Deixamos com que as outras ideologias do mundo ensinem nossos filhos, ensinem a nós mesmos, mas permanecemos distantes desta palavra que é bênção para as nossas vidas. Então Davi, ele chama a atenção para isso, e ele vai dizer, olha, estas escrituras, elas são mais desejáveis, elas são mais preciosas do que o ouro. Naquele tempo que havia ouro em abundância, talvez para alguns, para os necessitados, eles queriam ouro. Quem não quer ouro? Tão valioso como é. Mas Davi diz, olha, essas escrituras aqui são mais preciosas do que o ouro, e o ouro mais puro possível. Essas escrituras aqui, elas são mais doces do que o mel, do que o destilar dos favos. Naquele tempo, meus irmãos, a açúcar que nós temos hoje com muita facilidade, o açúcar comum, naquele tempo era difícil. O açúcar que é um pouquinho doce, né? E o mel é doce. E Davi, por ter essa necessidade naquele dia, ele usa essa ilustração real para dizer, olha, as escrituras são mais doces do que o mel. É mais doce que açúcar, é mais doce que mel. Então, Davi mostra esse caráter das Sagradas Escrituras e aponta para essa maravilha. Davi diz que esta palavra é mais doce do que o mel. Ele faz essa progressão, meus irmãos, maravilhosa. Ele fala do testemunho da criação de forma geral, mas agora Davi, ele volta para aqueles, ou seja, os judeus, que tinham algo muito mais maravilhoso e muito mais especial do que a criação, que mostra os atributos do Senhor. Os judeus, eles tinham em suas mãos as Sagradas Escrituras. Eles tinham a lei, o Pentateuco, a Torá, que faziam e fazem algo maravilhoso em nossas vidas. Diante destas descrições da palavra de Deus, meus irmãos, nós somos confrontados a uma pergunta inevitável para as nossas vidas. O que a palavra de Deus realmente é para nós? Pensemos novamente, eu chamo a atenção para isso. Não o que ela é para nós, meus queridos. Eu não quero dizer o que ela é para nós, mas o lugar que elas ocupam nas nossas vidas. Qual é? As Escrituras, elas têm a capacidade de nos examinar. Então, as Escrituras não foram dadas apenas para nos informar, mas para nos examinar. Ela não existe apenas para nos consolar, mas também para nos ordenar, nos organizar, nos transformar por dentro. As Sagradas Escrituras, meus irmãos, elas são extraordinárias. Por isso, quando lemos a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma, diz o salmista. Nós precisamos reconhecer uma coisa: ela só restaura algo por dentro, ela só restaura aquilo que primeiro ela revelou, aquilo que está desalinhado em nós. Então, para sabermos aquilo que está desalinhado em nós, desorganizado, nós precisamos ler e meditar nela, para ela então revelar e então estar provocando esta mudança na minha vida. Muitas vezes, meus amados, nós afirmamos que a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Quem foi que já não disse isso? Eu não sei viver sem essa palavra aqui não. Então nós dizemos isso muitas vezes, mas a tratamos como algo secundário em nossas vidas. Dizemos que ela é preciosa como o ouro e doce como o mel, mas muitas vezes nós passamos muitos dias sem ouvi-la e sem lê-la. Nós confessamos que as Escrituras, elas têm essa capacidade de iluminar, mas nós escolhemos caminhar sendo orientados por outras vozes. As vozes do mundo, as vozes das nossas rotinas pesadas, corridas, as vozes do nosso próprio coração. O coração é enganoso, mas nós às vezes escolhemos dar ouvidos a ela.
O problema então não é que a palavra de Deus ela falhe em nos transformar. O problema é que muitas vezes nós não a lemos e não fazemos com que elas leiam as nossas vidas. Muitas vezes nós a lemos, mas não deixamos que elas nos leiam. E aí fica difícil de nos falar onde nós precisamos mudar. Muitas vezes nós ouvimos as Escrituras para confirmação, quando ela foi dada para correção. Vejam a forma secundária que nós colocamos as Escrituras, a palavra de Deus. Nós buscamos nelas alívio quando Deus quer antes nos levar ao arrependimento. É por isso, meus irmãos, que ao exaltar a beleza e a perfeição da lei de Deus, Davi, ele não termina com a autoconfiança, ele não termina dizendo, nossa, que coisa maravilhosa, exaltando a ele mesmo. Davi, ele termina com quebrantamento, porque a palavra iluminou tanto o coração dele, que ele passou a enxergar aquilo que antes ele não via. E este é o propósito das Escrituras para as nossas vidas. É por isso que nós insistimos, leia a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 ao 17, lá Paulo diz o que é que as Escrituras fazem na vida do crente. Elas nos equipam com coisas que nos tornam capazes de fazer uma boa obra para o Senhor. Efésios 4,13 nos diz que por meio delas Deus ele molda o caráter de Cristo em nós. Mas para isso, meus irmãos, primeiro é preciso que ela nos examine, é preciso que elas nos corrijam, é preciso que elas falem aquilo onde nós precisamos mudar, para então nos equipar com dons, com maravilhas que nós podemos servir na igreja do Senhor, que nós podemos então servir ao nosso Deus. Isso só ocorre quando permitimos que as Escrituras nos transformem, e para isso é preciso que nós estejamos apegados à palavra do Senhor. E aí, João Calvino ele fala que a regra geral para nossas vidas, se alguém deseja ter um método próprio para governar a sua vida, este método é a lei de Deus, e somente ela é a única e perfeitamente suficiente para tal propósito. John Stott ele comenta que um dos objetivos da palavra de Deus é tanto revelar o pecado quanto santificar a vida do crente. Mas para isso é necessário, novamente, eu me adeter nas Sagradas Escrituras. Então, meus queridos, a criação ela pode falar sobre Deus, mas somente a palavra do Senhor confronta os nossos corações. Somente a palavra do Senhor fala quem realmente somos. Ela não apenas nos orienta no caminho, mas expõe as nossas faltas ao longo dele. Então, nós caminhamos meditando na palavra e ela vai expondo quem somos e nós vamos nos corrigindo. Este é o caminho. A lei, então, a palavra de Deus é o fio que restaura a alma, porque antes de restaurar, ela examina, ela expõe aquilo que nós estamos falhando diante do Senhor. E em último lugar, nós vamos observar que foi isso que ela fez na vida de Davi. Veja, esta é a resposta que o coração dá. Então, do versículo 12 ao versículo 14 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É interessante como Davi ele termina a segunda parte que nós lemos no versículo 11, ele diz: além disso, por eles, ou seja, pela palavra de Deus, se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Davi reconhece o que é que as Escrituras fazem em nós. Então, diante dessa revelação tão bela da palavra do Senhor, Davi ele é levado a fazer uma oração ao Senhor diante do caráter das Sagradas Escrituras, meus queridos irmãos. Lembremos-nos que este Salmo 19 faz parte dos livros de oração de Davi, e aqui Davi encerra com uma oração maravilhosa, reconhecendo quem ele é. Então, meus queridos, temos aqui uma oração de Davi que mostra o caminho para onde ele foi conduzido. Nos mostra que as maravilhas da criação que ele meditou, levou ele a pensar nas doces palavras da sua lei e, novamente, levou ele a orar com sinceridade ao Senhor. É interessante vermos como o salmista ele foi conduzido até aqui.
ele foi conduzido pela revelação especial de Deus a examinar o seu próprio coração. Quando Davi ele termina de ler isso aqui, ele não se autoglorifica. Nossa, que coisa maravilhosa, olha só quem eu sou. Porque muitas vezes nós lemos as Sagradas Escrituras com estas intenções, de talvez encontrarmos respostas positivas para as nossas vidas, antes de fato buscarmos aquilo que de fato elas buscam revelar sobre nós. Então a coisa mais certa que somos é o que as Escrituras revelam, ou seja, que somos pecadores. Essa é a coisa mais certa na face da terra, e é para onde Davi é conduzido. Então, se é o que somos, meus irmãos, como podemos discernir nossas próprias faltas? Nós precisamos de uma ajuda, nós precisamos de um auxílio, e as Escrituras são este auxílio, são essa regra de fé que nos conduz dessa forma. Então Davi ele vai dizer, quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele vai pedir então a absolvição por estas faltas que lhe são ocultas, mas ele também diz no versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, Senhor, então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então faltas aqui que Davi ele usa essa palavra, significa justamente os pecados que são intencionais a Davi, os pecados que lhe são conhecidos, e quem aqui não tem pecados que são conhecidos? Nós somos pecadores. Da mesma forma, enquanto isso, ele usa aqui a palavra soberba, enquanto então que ele diz que há faltas, pecados que ele conhece, perdoa-me delas, Senhor, ele vai dizer também sobre a soberba, ele diz, há pecados que me são desconhecidos, Senhor, que ela não me domine. Então, meus irmãos, esta é a verdade, que nós somos tão pecadores que não sabemos nem mesmo os nossos próprios pecados. Sabemos de alguns, sabemos que nós pecamos todos os dias, mas ainda há muitos outros pecados que nós não sabemos. E aí nós precisamos da palavra do Senhor para examinar os nossos corações, expor estes pecados, estas faltas, soberba ou faltas, e então estar nos corrigindo. Então Davi ele ora ao Senhor pedindo por perdão, absolve-me, Senhor, das que me são ocultas e das que me são intencionais. A palavra ela é como se fosse o nosso espelho, mas um espelho que vê o mais profundo das nossas vidas. Meus amados, dessa maneira, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, diz Davi, sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi vai dizer que há muito prazer em guardar esta lei. Essas palavras são palavras maravilhosas, meus irmãos. Então, refletindo a respeito disso, a atitude do salmista ela aponta para uma certeza e uma atitude que muitas vezes nos falta quando estamos lendo a palavra de Deus. A certeza é, como eu já falei, é de quem somos, pecadores. Embora essa seja a certeza mais certa, redundância na vida, nós precisamos acordar todos os dias com isso, essa certeza. Senhor, quão pecador eu sou. Porque o pecado nos leva justamente a esquecer quem somos, a achar que somos o máximo, que somos os melhores, que não precisamos vir à igreja, que não precisamos do nosso irmão, que não precisamos ceiar, que não precisamos isso e não precisamos aquilo. O pecado faz isso nas nossas vidas. E é a palavra que revela estas nossas faltas. Então, meus irmãos, se Davi, que alcançou um progresso tão maravilhoso, tão grandioso no temor de Deus, quem foi o rei Davi perto de nós? Se ele alcançou isso tudo e tinha convicção de que ele não estava ausente ou isento de cometer transgressões, o que será de nós, que talvez não cheguemos nem aos pés de Davi no temor de Deus? O que será de nós? Então, meus irmãos, isso chama a atenção e há uma ação urgente que nós precisamos fazer. Corramos para as Sagradas Escrituras. Leiamos, meditamos nela de dia e de noite, a cada dia, pois no meditar das suas palavras nós somos levados a reconhecer a nossa posição, quem realmente somos e abrir os nossos lábios em confissão ao Senhor. É o que as Escrituras falam de nós. Jeremias vai dizer em 17:9 que o nosso coração é corrupto. Salmos 90, versículo 8, ali Moisés falando neste salmo, orando a Deus, ele vai reconhecer que as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos estão sempre diante de Deus. Reconhecendo isso que Davi nos fala aqui, mas pela graça do Senhor, no Salmo 51, versículo 7, Davi ele vai dizer que Deus, ele é quem nos perdoa e nos purifica, meus irmãos. Quando nós nos deixamos ser examinados por Ele,
quando nós nos entregamos a ser examinados por essa palavra aqui. Então, João Calvino, de maneira muito clara, ele nos diz que nós não devemos jamais orar por perdão, sem ao mesmo tempo pedir a Deus para sermos fortalecidos e fortificados pelo poder de Deus durante o tempo a seguir, para que as tentações do futuro não estejam alcançando vantagem sobre nós. Vejam o cuidado que devemos ter nas nossas vidas, e muitas vezes nós levamos tão à toa a nossa vida cristã, achando que somos super homens, super crentes, que não precisamos uns dos outros, que não precisamos da igreja, mas a verdade está aqui em reconhecer quem somos. Então, meus irmãos, ao nos debruçarmos nas Sagradas Escrituras, não nos esqueçamos do seu propósito, que é revelar quem somos. É por meio delas que entendemos as nossas faltas. Elas são, meus queridos, a revelação especial de Deus, não só que nos deu vida, mas que nos aperfeiçoa em vida. Essa é a palavra de Deus. Elas foram dadas para o nosso aperfeiçoamento, de forma que a cada dia ela cala as vozes que estão nos nossos interiores, que estão nos fazendo pecar a cada dia mais. Então a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela traz vida, meus queridos, e viver é saber quem somos. Se eu sou crente, se eu fui regenerado, eu estou vivo, então isso é saber quem eu sou e o que eu preciso. Eu preciso do Senhor, eu preciso do meu irmão, eu preciso da palavra do Senhor, eu preciso da igreja. Ser vivo espiritualmente é isso. É reconhecer quem somos e buscarmos. Cristo morreu para isso, meus queridos. Para nos dar uma igreja, um corpo, irmãos. Para estarmos em comunhão juntos uns com os outros. Cristo não morreu em vão, e às vezes nós fazemos com que tenha sido em vão, porque não aproveitamos. Como novamente, voltando aqui, Robson Grangeiro falou, às vezes nós achamos que a igreja é como uma academia, que a igreja é como uma lanchonete que vamos de vez em quando. Quando partimos, viramos membros da igreja, não desfrutamos dos privilégios que há, de participarmos da Santa Ceia, da mesa do Senhor, da comunhão dos irmãos. Isso é sério, meus irmãos. E às vezes nós cruzamos os braços para essa certeza. Então, Deus, Ele quer fazer isso em nós. Deus, Ele não quer abrir mão, meus irmãos, disso. Nós precisamos pedir que o Senhor nos guarde. No Salmo 127 ele diz que em vão nós trabalhamos, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar nossas vidas, em vão nós estaremos vivendo. Ele só quer um coração contrito e disposto a obedecer a Ele, que o orgulho não nos impeça de obedecer. Por causa de Cristo, meus irmãos, então, nós podemos ouvir a voz de Deus, que fala conosco por meio, Deus só fala a nós por meio disso aqui, da palavra de Deus. Se nós não lermos, nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Que isso fique claro para nós. E então, concluindo, meus amados, nós começamos essa mensagem falando de Jason, um homem que achava que sua herança era dinheiro, mas quando na verdade era algo muito melhor, que iria transformar a sua vida. Ele não percebia nas entrelinhas, o que estava sendo costurado, as tarefas que o seu avô deu a ele. O que iria fazer seria dar a ele um novo coração, um novo caráter, um homem forte. O Salmo 19 então nos mostrou que nós fazemos o mesmo muitas vezes, assim como o Jason fez. Nós focamos em algo isolado da vida. Nós muitas vezes, meus irmãos, não discernimos estes momentos isolados, mas Deus, Ele foca na transformação das nossas vidas. Quando nós meditamos nas Escrituras, nós percebemos o que foi deixado para nós no testamento de Deus. Deus, Ele nos deixou algo para nos transformar. Então a criação fala da glória de Deus, mas a palavra do Senhor é quem nos transforma. A palavra do Senhor foi quem nos deu vida. Então, quando nós somos confrontados, nós precisamos confessar como Davi: quem pode discernir suas próprias faltas? Como nós discerniremos nossas próprias faltas se somos pecadores? Precisamos de algo maior que nós, santo. Esta é a palavra de Deus. Então, percebemos que a voz de Deus em sua palavra é justamente quem discerne o nosso íntimo, é justamente quem revela quem somos. E por isso o Salmo ele termina não com admiração, mas com um clamor. Davi termina: que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aquilo que Davi aguardava, meus irmãos, nós conhecemos muito bem pelo nome: é Jesus Cristo. É Ele que nos dá essa capacidade. Ele é a palavra perfeita que foi anunciada na lei. Jesus é a glória de Deus revelada em carne.
Jesus, meus irmãos, é o Redentor que levou nossos pecados ocultos e deliberados à cruz, para que nós então tivéssemos vida. Então ele foi o maior presente. O maior presente não era o campo para Jason, como ele pensava, como ele foi até lá pensando. O maior presente era um coração transformado, e da mesma forma para nós é assim. O maior presente não é sermos ricos, não é termos vantagens na vida, não é termos sucesso, não é termos dinheiro, não é termos muitas posses. O maior presente da vida é termos Cristo nas nossas vidas. É isso que acontece quando nós somos costurados, unidos a Cristo por meio da sua palavra. Então, meus irmãos, que a palavra do Senhor seja verdade na nossa boca, que a palavra da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, não porque nós somos suficientes, nós não somos suficientes, mas porque nós temos uma rocha firme e um Redentor vivo. Amém? Então louvado seja o nosso Deus que nos deu a oportunidade de meditar na sua palavra nesta noite.